Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Aí do lado. Então, tá nessa correria, Daniel? Acabei de sair de um debate de 1h30 com o Ricardo Yang, que colocou aí a Marina Elô junto comigo, com mais 2 candidatos a vereador. Então, o dia não para, é uma loucura. Não para, né? Não, como diz o ex-governador Alckmin, né? SSS? Isso, suor, saliva e sola de sapato. Gasta São 3 tudo. S. É isso aí. Escuta, Daniel, eu vou fazer um pouquinho da coordenação aqui desse grupo, né? Tá bom. E só por... Aliás, hoje falei com meu filho, que mora fora, xará seu, Daniel também, tá? Opa. Então, assim, só por uma questão de ordem nossa, quanto tempo você dispõe para nós? Em primeiro lugar, né, muito obrigado, a gente não fez o agradecimento, esperando chegar mais gente, né? Então, eu queria fazer esse bate-papo antes da gente começar a transmissão. Eu acho, Cícero, até umas 9, 9h15, alguma coisa assim, a gente consegue, porque aí depois eu ainda tenho mais coisa na sequência, mas até umas 9, 9h15 a gente dá jeito. Ah, legal, legal. Isso já é bom para todo mundo saber, né? A gente, né? Eu acho que o Cláudio combinou com você, né? De você falar, a gente vai dar a introdução, você falar uns 20 minutos e a gente já tem aí uma meia dúzia, 6 ou 8 perguntas para fazer para vocês. Se você puder ser objetivo, né? Para a gente aproveitar um pouco de cada tema e da sua, né? Você vai estar entre amigos de 50 anos que são aqui e outros convidados que a gente está esperando entrarem aqui para a nossa reunião, né? É isso. Cláudio. Sim. Então, podemos, então, dar início aí? Então. Antes de mais nada, agradecer ao Daniel por essa possibilidade de vir aqui discutir com o grupo. No momento que é difícil de campanha, muitos compromissos, mas nós teremos aqui, eu acho, a oportunidade também de algumas perguntas, eu acho que sempre reforçam aquelas teses, e amanhã ou depois está enriquecendo aí a pauta do candidato. Então, o mini currículo do candidato, Daniel Annemberg, tem 55 anos, é casado e tem 2 filhos. É formado em Administração Pública pela FGV e Ciências Sociais pela USP. É candidato à reeleição à Câmara Municipal de São Paulo pelo PSDB, tendo sido eleito vereador com quase 37 mil votos. Seu primeiro mandato teve como missão melhorar a qualidade de vida na cidade e, principalmente, o atendimento ao cidadão no serviço público. É autor do projeto de lei que instituiu política municipal de linguagem simples e do projeto de lei que cria o Dia Municipal do Atendimento ao Cidadão. Daniel foi um dos criadores do Poupa Tempo e seu primeiro superintendente. Foi também diretor-presidente do Detran, com a missão de reformar, profissionalizar e desburocratizar o sistema, digitalizando seus serviços. Ocupou a pasta da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, com a incumbência de entregar 7 unidades do Descomplica São Paulo, cuja finalidade, além da descentralização e da implantação de serviços eletrônicos, visava também diminuir o prazo de 100 para 3 dias para abertura de empresas na cidade. Seu propósito no setor público é transformar a vida das pessoas, oferecer serviços de qualidade para todos e de forma igualitária, sem nenhum privilégio. Dito isto, eu passo a palavra ao Cícero, que vai falar um pouco do nosso grupo, Daniel. Então, bom, em primeiro lugar, parabéns pelo currículo, né? Eu tinha lido já atentamente o seu currículo, o Cláudio leu resumidamente. Parabéns, em primeiro lugar, da gente poder conhecer pessoalmente uma pessoa com todo esse currículo, né? Então, é o seguinte, esse grupo que você está vendo aqui, alguns outros que vão entrar por causa de trânsito, né? A gente tem um grupo aí de mais ou menos 15, 20 ex-companheiros do Dante Alighieri, e alguns que a gente veio se encontrar 50 anos depois, né? Começamos com pizza e tal, viemos para o computador, e, resumidamente, aqui você tem
nós temos nos reunido, essa é a 7ª reunião, com o tema política. Recebemos já um outro candidato, estamos recebendo você, vamos receber na quinta-feira um terceiro candidato, né, de indicado, conhecido, gente que a gente entende de qualidade, né, para a gente poder trabalhar. Aqui você tem empresários, executivos, ex-executivos, ex-empresários, enfim, nós temos uma elite do país aqui, né, que é multiplicadora, é formadora de opinião, né, e de repente, numa das reuniões, a gente falou o que a gente pode fazer a mais do que a gente já está fazendo. Então, já conhecemos Luiz Felipe Dávila, CLP, vários grupos que estão fazendo coisa boa, né? Então, entre candidatos novos e candidatos à reeleição, você foi um dos nossos escolhidos e que a gente tem o prazer de poder ouvir. Então, basicamente, é isso, sem interesse nenhum e, sobretudo, pelos princípios e valores que a gente traz lá da nossa formação dos anos 50, década de 50, que todos aqui nós nascemos, né? Não há interesse é pela sociedade brasileira, pelo país e, indiretamente, também pelo mundo, né? Zero de interesse particular, né? Que é altruísmo e paixão pelo que faz e fazer bem feito. A palavra é sua, Daniel. Bom, primeiro, obrigado, Cláudio, Cícero. Eu vou ser bem breve, que eu acho que o mais interessante de tudo é o debate, a troca de ideias, as perguntas, né? Eu quero falar aí, no máximo, 10 minutinhos, se tanto, e só dizer para vocês que eu acho muito importante grupos como esse, porque a gente está num momento em que a gente precisa realmente discutir, debater, sem radicalismos, procurando achar consensos, e fazer com que a gente tenha propostas, de fato, não só para a cidade, mas para o país. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu entrei na política, é por isso que eu gosto de fazer a boa política, que é a política da discussão, do debate, mas sem a intolerância que a gente vê em tantos e tantos grupos atualmente, o que é muito ruim para o país. Só dizer que eu trabalho há quase 30 anos na área pública, eu gosto da área pública, trabalhei no Executivo Municipal, Estadual, Federal, como vocês já viram, com alguns desafios, né? Criar o Poupa Tempo e coordenar o Poupa Tempo quase 10 anos, um tremendo desafio que, na época, o Mário Covas nos passou, e isso foi um desafio importante, que eu acho que a gente deixou as bases aí para um serviço público que acho que todo mundo gostaria que fosse, não só no Poupa Tempo, um serviço público de qualidade, de eficiência, de direitos iguais, sem privilégios, sem jeitinho, sem você sabe com quem está falando. Eu acredito muito nesse serviço público e acredito que tem como a gente implantar assim, como a gente fez no Poupa Tempo, como eu consegui melhorar um pouco o atendimento no Detran, que na época Geraldo Alckmin pediu que fosse presidente do Detran, um Detran que eu sou o primeiro não policial presidente do Detran em mais de 70 anos, justamente para combater corrupção, e eu acredito que combater corrupção se faz com desburocratização, com serviços eletrônicos, e é isso que a gente implantou bastante no Detran, mostrar que é possível também o serviço público estar do lado do cidadão, levando para ele, por exemplo, a gente enviou e envia até hoje, eu já não estou mais no Detran, lembrando o cidadão que ele tem que renovar a carteira de motorista. Eu acredito num serviço público que é isso, que informa o cidadão antes, que ajuda ele a resolver os problemas antes de puni-lo, antes de fiscalizar. É esse serviço público que eu acredito. E eu fui eleito, Cláudio, só com um pouquinho mais de votos, foram quase 39 mil votos, foi 38.900, mas foi a minha primeira eleição que eu fui eleito. Eu fui candidato em 2014 a deputado estadual, e aí eu tive 55 mil votos, não me elegi, né, porque a concorrência era muito grande, mas em 2016 eu me elegi, e fui convidado para participar da prefeitura numa secretaria nova que não existia, essa de inovação e tecnologia. E eu achei importante assumir, porque muitos dos temas que eu trato, que é o atendimento ao cidadão, é inclusão digital, é serviços eletrônicos, tem a ver com esse tema.
e nessa secretaria, de fato, deu para fazer bastante coisa. A gente quase triplicou o número de pontos de Wi-Fi na cidade, a gente digitalizou, já tinha começado na gestão Haddad, mas tinha 20% dos novos processos digitais. Hoje são 99% dos processos digitais. Aliás, esse é um ponto que eu gosto sempre de reforçar. A gente precisa ter políticas públicas que tenham continuidade. Não é porque entra uma pessoa de outro partido que a gente tem que parar bons projetos que estão em andamento. Esse é um dos grandes desafios, aliás, da área pública. Acho que mais do que inaugurar novos postos-saúde, escolas, poupa-tempos, a gente precisa ver como é que a gente melhora os que já estão lá, né? Precisa ter gestão. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, segundo a minha visão, né? Boa gestão pública. Além disso, a gente implantou os Descomplicas, que são os poupa-tempos municipais, reduziu esse prazo de abertura de empresa, era mais de 100 dias na cidade de São Paulo e presencial. Hoje é eletrônico e até de 3 a 4 dias. Agora precisamos agilizar para fechamento de empresa também, ser mais rápido, né? Isso ajuda o empreendedorismo, isso ajuda também o poder público. E na Câmara, eu estou, na verdade, há 11 meses. Eu cheguei em dezembro do ano passado na Câmara e, mesmo assim, em boa parte desse período de pandemia, alguns projetos que a gente já conseguiu aprovar, por exemplo, é o Programa Municipal de Linguagem Simples, que é outro problema, parece que é simples, mas não é. A linguagem com que o poder público fala com o cidadão, né? A gente vê que muitas vezes a gente fala por siglas, a gente fala com termos estrangeiros. Esse é um programa que já existe, por exemplo, nos Estados Unidos, na Colômbia, Israel, é clarificar, é dar mais transparência, é ser mais claro na relação com o cidadão. Também um outro projeto de lei que a gente aprovou foi de transparência em tempos de Covid. Eu acredito muito na transparência, na abertura de dados. É o melhor jeito da sociedade civil acompanhar o que faz o poder público. E a transparência, por exemplo, quantos leitos estão ocupados, tudo isso tem que estar num portal, né? Eu acredito que quanto mais a gente abrir dados, melhor é para todo mundo. E também tem um terceiro projeto de lei que eu gosto muito, que é um projeto de negócio de impacto social, que ainda não foi aprovado, que é para os empreendedores da periferia. E o que eu gosto também nesse projeto é que a gente fez uma consulta pública, e eu estou fazendo isso para os próximos projetos, com participação dos envolvidos, e o projeto de lei ficou muito melhor do que se saísse só da minha cabeça ou de meia dúzia de assessores. Eu quero cada vez mais projetos de lei nesse formato. E a gente está soltando nos próximos dias, e aí eu encerro, também um chamamento de emendas parlamentares para que, começando no ano que vem, 1/4 de todas as minhas emendas parlamentares sejam via pessoas que coloquem projetos e que tenham uma bancada técnica que analise e que, de novo, não seja da minha cabeça o que eu acho que tem que ir emendas parlamentares só pelos meus interesses, e muito mais de uma forma técnica. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ter políticos, sim, mas precisa ter técnicos, né? Eu sou um pouco um técnico político ou político técnico. Eu acredito que essa coisa, a gente parar de achar que só o político que sabe onde tem que colocar recursos, também não é a melhor solução. Enfim, esses são um pouco os meus temas, e a última coisa mesmo para falar é a questão da inclusão digital. Nessa pandemia, a gente viu a importância da gente ter uma política municipal de inclusão digital. Hoje, inclusão digital é inclusão social. Não dá para ficar 7, 8 meses, boa parte das crianças não tendo aula, né? Não dá para a gente simplesmente achar que a gente constrói uma cidade inteligente para 20% da população. E o resto? Essas pessoas precisam ter inclusão digital, né? E precisam ter o letramento digital, que é outro problema. Como usar os serviços eletrônicos? Muita gente não sabe. Então, essa transição, a gente precisa pensar junto como fazer. Não é simples, mas ela pode ser feita. Enfim, tem vários outros temas para a gente discutir, descentralização. Enfim, eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta, para qualquer crítica, sugestão, para a gente debater um pouquinho. Muito obrigado.
muito bom, né? Você, numa pincelada rápida, né? A gente ia ter se dado 20 minutos para você, mas você, em menos de 10, você resumiu grandes temas e grandes pensamentos e vontades que são nossas, né? Com certeza, esse grupo comunga da continuidade dos bons projetos, né? Nós fizemos faculdade na época dos governos militares e fazia-se planos, né, decenais, eu lembro muito bem, a gente tinha, e todo o país, né, deve lutar por isso. Então, esse é um ponto super importante, a inclusão, como você falou. Mas eu, como mediador, vou me permitir fazer a primeira pergunta, que, no fundo, permeia um pouco do que você falou, né? Como tema primeiro, né, nosso grupo é a educação, né? Então, assim, gostaria de ouvir você até, né, e da própria inclusão, né? Então, assim, a gente entende que a educação é uma forma de inclusão, né? Oportunidades, não tem a menor dúvida, né? E a gente notou também no seu currículo, Daniel, que na faculdade, no último ano, você fez um trabalho, né, sobre os cortiços de São Paulo, né? Pelo menos o que está aqui, e uma pesquisa inédita, né? Tá certo? Isso já foi faz algum tempo. Então, eu queria, nessa minha abordagem, barra pergunta, ouvir considerações suas, né, sobre a questão, né, dos moradores, o trabalho que você fez, o que isso, como veio até aqui, mas a educação com a inclusão social que você já trouxe para nós, a questão técnica, né? Claro, a infraestrutura, disponibilidade para dar as mesmas oportunidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho, assim, a educação, né? E incluindo até morador de rua, assim, um pacote, né? O que você está vendo que está acontecendo, só para terminar, sabe? O que falta para São Paulo ter o melhor ensino do país? Começar pelo básico, que é a responsabilidade do município. Bom, Cícero, não é simples. Isso não, primeiro que eu não acredito em planos salvadores. Eu acredito em planos de médio e longo prazo, né? Políticas públicas que tenham continuidade. Para a gente conseguir ter o melhor ensino do país, não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem. Isso é algo que tem que ser contínuo. E eu acho que, inclusive, a gestão Bruno Covas melhorou bastante, principalmente no início, lá com o Alexandre Schneider, que, aliás, é meu amigo e é uma pessoa maravilhosa, que foi secretário de Educação. Eu acho que tem algumas questões básicas para você conseguir melhorar a qualidade do ensino. Primeiro é você ter infraestrutura adequada, você ter escolas em que você tem, por exemplo, nesse momento, e o meu tema, a questão da tecnologia, laboratórios de informática, você tenha, de fato, uma estrutura, como hoje os CELS têm, que permitem que os alunos possam se utilizar dessa infraestrutura, tá certo? Não sei se vocês já foram em algum CEL, é o melhor equipamento público da cidade de São Paulo, eu não tenho dúvida disso, né? O CEL, oxalá uma hora, todas as escolas públicas sejam iguais ao CEL. Por quê? Porque o CEL tem o que eu quero para a escola do meu filho, né? Meus filhos estudam numa boa escola privada, em que tem uma infraestrutura adequada que eu gostaria para a escola de todos. Então, tem piscina, tem teatro, tem laboratório de informática, tem uma infraestrutura que funciona. Então, esse é o primeiro ponto, eu não tenho dúvida disso. A gente precisa ter, aliás, fazendo um parênteses, não sei se vocês conhecem, o segundo equipamento público mais legal e melhor da cidade de São Paulo, que são os Fab Labs, e que eu coordenava na Secretaria de Inovação e Tecnologia. O que é um Fab Lab? É um laboratório de fabricação digital. Aliás, foi o governo Haddad que fez isso. Eu estou colocando emenda, porque tem 12, para a gente fazer o 13º lá no extremo da Zona Sul. O que faz um laboratório de fabricação digital? Ele abre as portas para diversos cursos de robótica, impressão 3D, marcenaria e assim por diante, as novas tecnologias. Então, é uma coisa maravilhosa. A gente ter mais desses laboratórios é fundamental para a cidade de São Paulo. São Paulo precisa de espaços como esse. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental. O segundo ponto é básico.
os professores, formação de professores. Não existe educação de qualidade sem bons professores. E ter bons professores é não só pagar melhor para os professores, mas valorizar os professores. Até uns anos atrás, ser professor era uma coisa de qualidade, as pessoas gostavam. Hoje, o professor não é considerado, não tem status nenhum na nossa sociedade, o que é muito ruim, tá certo? Então, a gente precisa valorizar os professores. Valorizar desde capacitar, pagar melhor e assim por diante. Não vou me estender em tudo, porque são questões que permitem aí a gente discutir a noite toda na área da educação, né? Então, eu acho que pelo menos esses dois itens, né? Toda essa parte de infraestrutura e toda essa parte de valorização, capacitação, pagar melhor os professores, são os dois principais pontos para a gente melhorar a educação da cidade de São Paulo. Em relação ao morador de rua, a gente está vendo, inclusive, um aumento no número de moradores. Não é simples também, é extremamente complexo resolver isso. Você precisa ter... Eu estava lendo outro dia reportagem dizendo, olha, tem que ter casa para todos eles. A gente tem uma fila de habitação popular na cidade de São Paulo que beira aí 400, 500 mil pessoas. A gente não vai resolver isso da noite para o dia, mas a gente precisa começar a trabalhar. Então, habitação de interesse social, seja no centro, seja na periferia, a gente precisa ter, né? Urgente, para a gente começar a pensar em como que a gente tira as pessoas da rua, junto com um programa de frentes de trabalho que permita que as pessoas tenham do que comer, do que sobreviver, não dependam só da ajuda pública, né? Parte dessas pessoas precisam de apoio médico, psicológico, né? Não adianta dizer que a gente vai resolver o problema da Cracolândia, né, de uma hora para outra, não vai resolver. Não se resolve essas questões simplesmente, vamos internar as pessoas e ponto final, e parte dessas pessoas precisam ser internadas, mas parte delas não quer ser internada. Então, como resolver essa questão? Então, não é simples resolver o problema de moradores de rua. São várias abordagens educacionais, habitacionais, sociais, atendimento social, de segurança também, enfim, muitas questões ao mesmo tempo. Eu acredito que o grande desafio nessa saída da pandemia é a questão do empreendedorismo. Como é que a gente faz para que a gente consiga retomar a atividade econômica e, com isso, ter trabalho para pessoas que estão ficando desempregadas e não têm o que comer, né? E não têm do que sobreviver. Então, acho que essa é uma questão. Em relação só ao trabalho da escola, foi um trabalho de conclusão de curso que eu fiz para 2 professores, que era o Cláudio Voga e Araxi Rodrigues, e que eu preferi fazer um trabalho desses do que estagiar, como boa parte dos meus colegas, numa organização. Eu gosto muito mais de ver na prática as coisas funcionando e indo para a ponta do que, de fato, sentando e vendo. Nada contra isso, mas é o meu jeito. Eu gosto de ver como que as coisas funcionam. Foi isso que eu fiz para modificar o Detran, foi isso que eu fiz quando a gente implantou o Poupatempo e assim por diante. Muito bom, Daniel. Eu queria só pegar uma fala sua anterior, né, que tem a ver com essa fala atual, né, que você fala dos empreendedores na periferia, né? Então, o que eu penso, discuto muito aqui com a minha mulher, e ela outro dia veio isso, puxa, o jovem, né, que tem lá uma criatividade, para usar toda essa criatividade para o outro lado, vamos trazer esse jovem para usar essa criatividade para coisa boa, né? Então, esse empreendedorismo na periferia, para mim, tem muito a ver. Cícero, só uma coisa para complementar. Ontem, por exemplo, eu fui para Pirituba e uma situação lá bem na franja da Zona Norte e fui ver pessoal de capoeira, por exemplo. A periferia não tem alternativas de lazer, de esporte, de cultura, né? E aí eu vi lá as pessoas aprendendo capoeira. É um exemplo, mas veja, a gente precisa ter alternativas desse tipo na periferia, senão o jovem vai para o pancadão ou vai para as drogas, entendeu? Outra coisa, só rápida, que na Câmara eu já estou liderando uma frente parlamentar de games. Chamei aí outros vereadores, a Soninha, o Suplicy, o Polis. Por quê?
porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. O jovem gosta de games, o Brasil é um bom produtor de games, você une tudo isso em games educativos. Então, trabalhar com isso é outra boa saída, entendeu? Então, veja, é um pouco essas alternativas que a gente precisa dar para os jovens, senão a gente não sai da situação que a gente está. Muito legal, muito legal. Agora eu vou passar, então, as perguntas nossas. Inicialmente, a gente fez uma sequência. Vou chamar o Cláudio, então, para fazer a pergunta que tem para você. Saindo um pouquinho da questão técnica, mas entrando na parte política, né? E fazendo uma reflexão com relação à eleição passada, que foi uma eleição que trouxe aí o PSDB teve 11 cadeiras, o PT 9 cadeiras, PRB, DEM, PSD e PR, cada um com 4 cadeiras. O que aconteceu, o que a gente percebe é que nós tivemos pelo menos 3 candidatos, que o Suplicy era um deles, se não me falha a memória, tem da ecologia, do PV, que tiveram... O Natalini. Que eles tiveram 35% dos votos do partido. Ou seja, eles foram puxadores de voto e levaram 2 ou 3 vereadores juntos, né? Então, a questão que a gente imagina, assim, hoje, nesta eleição, nós teremos puxadores de votos, e com relação à ascensão, que hoje nós estamos vendo muitos partidos novos chegando, né? Se eles estão chegando e vão conquistar cadeiras, alguém vai perder cadeira, né? E qual seria quem sofrerá mais perdas dessas cadeiras dos partidos grandes? Bom, Cláudio, deixa eu primeiro te colocar, a gente tem hoje uma quantidade de partidos absurda nesse país. Não dá para conviver com tantos partidos, tanto que a cláusula de barreira vai começar a valer a partir de agora. Essa é uma eleição diferente, que você não tem coligação para vereadores, o que é bom também. Né? Na verdade, você só tem coligação para prefeito. Coligação para vereador não terá. Hoje, o PSDB, partido do qual eu faço parte, tem 12 cadeiras, porque 2 pessoas novas saíram, uma não vai ser candidata. O PSDB deve fazer em torno de 12 cadeiras, 12, 13. Né? Nós vamos ter puxador de votos. O Suplicy vai puxar votos do PT, o Suplicy é muito benquisto e considerado, e vai ter muita gente aí votando. Mas é muito provável que o PT perca algumas cadeiras por conta do candidato a prefeito não ser tão competitivo. É capaz de aqueles candidatos a vereador que estão em chapas, que têm bons puxadores de voto, mas que tenham também candidatos a prefeito de fato, né, e que estão na frente, como a gente vê o Bruno Covas, o Somano, o Boulos, o Márcio França, aumentem um pouco. Muito provavelmente o Partido Novo também vai aumentar um pouco, tem muita gente querendo votar no Partido Novo, mas eu acredito, Cláudio, eu vou ser sincero com você, eu, ultimamente na Câmara, converso com as pessoas que eu acho que são sérias. Não tem tanta gente séria na Câmara, independente de partido. São 55 vereadores, e eu garanto para você que grande parte dos vereadores, primeiro, que não são independentes, eles votam porque eles têm ali acordos, né? E eu não vou entrar aqui que tipo de acordos tem, né? Mas, em todo caso, se você tiver aí de 10 a 15 candidatos de vereadores hoje que votam de acordo com consciência, de acordo com o que acreditam para a cidade, e de diversos partidos, tá certo? Tem gente boa em diversos partidos. São pessoas com quem eu gosto de dialogar, como é o caso do Natalini pelo PV, a Soninha pelo Cidadania, o Suplicy pelo PT, o Zuzinha pelo Podemos, e assim por diante, tá certo? Tem gente boa em diversos partidos, dependendo da ideologia deles. Acho que a tendência é um pouco essa. Agora, a tendência maior, Cláudio, provavelmente vai ser que, com essa pandemia, candidatos novos têm grande dificuldade de entrar. Eu acho que a renovação da Câmara vai ser muito pequena. Primeiro porque vai ter talvez uma grande abstenção, muita gente não vai querer votar. Segundo ponto, como se teve que lançar muitos candidatos, comparado com 2016, a gente teve, hoje saiu na Folha, em 2016 a gente teve 1.315 candidatos a vereador na cidade de São Paulo.
Nessa eleição, a gente tem 2.000 candidatos a vereador, ou seja, aumentou 50% o número de candidatos a vereador. Por quê? Porque todo mundo quer se lançar e fazer mais votos pelo partido, não tem coligação, provavelmente vai cair a necessidade, né, de votos para entrar. Eu entrei com quase 39 mil, se eu tiver 30 mil votos, eu estou dentro, tá certo? Então, isso vai acontecer. Agora, eu acho que a renovação vai ser muito pequena, muito pequena. Acho que a tendência é manter boa parte dos que lá já estão, porque está difícil pessoas novas conseguirem ser conhecidas, conseguirem ter votos, e acho que vai cair essa quantidade de votos, até para quem teve mais votos. Acho que vai cair a votação do Suplicy, do Milton Leite, de outras pessoas que são puxadores de voto. É isso. Muito bom. Muito bom. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Marcelo Conte. Por favor, Marcelo. Boa noite, Daniel. Boa noite. Meus parabéns, acompanho você. Temos um amigo comum, Marcelo Beleza, um entusiasta da sua candidatura. E sempre que posso, estou assistindo às suas lives. Eu, nos últimos 20 anos, eu tenho feito gestão na área da cultura. E é sobre ela que eu queria que você me observasse algumas coisas baseadas no que eu vou falar. A gente tem acompanhado essas emendas parlamentares que têm feito ações na periferia, como você acabou de falar, uma delas. Você mesmo entrou aí com a recuperação do Teatro Ruth Escobar. Quer dizer, são ações muito válidas do ponto de vista cultural. Mas, como eu trabalho com lei de incentivo à cultura, e sou da época do senhor Marcos Mendonça, que criou a lei municipal com a renúncia do IPTU, do ISS, que é uma baita arrecadação, inclusive, e depois ficou parada, eu vou tomar por base esse ano, onde a renúncia foi de 15 milhões de reais para uma cidade do tamanho de São Paulo, frente a 100 milhões do Estado para o ICMS e 1 bilhão e 200 mantendo aí na lei antiga Rouanet, que é a federal. Eu queria, Daniel, assim, vislumbrando que um projeto cultural aprovado na lei de incentivo ele consegue disseminar mais a cultura pela cidade. Não estou tirando o mérito da emenda parlamentar e dessas ações pontuais, vamos chamar assim. Mas o projeto aprovado pela lei de incentivo, ela não só dissemina mais a cultura, ela não fica só, por exemplo, na Brasilândia ou na Freguesia do Ó, ela vai para toda a cidade, mas ela gera, direta e indiretamente, muito emprego e muito imposto também. Eu, outro dia, ouvi um candidato dizendo que a prioridade era a saúde, não a cultura. Claro, a gente está vivendo aí um extremo do extremo, mas queria saber qual que é o seu pensamento, como é que eu posso pensar da próxima legislatura, como é que a Câmara atua para que isso possa, pelo menos, ser incrementado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Você tem toda a razão. Antes de mais nada, o Beleza, aliás, é parceiro, é do paulistano, meu pai também é do paulistano, enfim, conheço ele dessa época, ele é uma ótima pessoa. Bom, eu também acredito que com emenda só você não resolve o problema da cultura. Mesmo assim, eu coloquei só das minhas emendas quase 1,5 milhão de reais aí, por exemplo, 50 mil para a Cinemateca, Ruth Cardoso, Ruth Escobar, festivais os mais variados, para a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, e assim por diante, porque eu acredito muito que a gente precisa da cultura, ainda mais num tempo como esse, Marcelo. Cultura é vida, cultura é educação, cultura, enfim, e ainda mais na nossa periferia, como eu falei, as pessoas na periferia, tem gente que nunca foi ao cinema, nunca foi ao teatro. É uma loucura pensar num negócio desse, tá certo? Então, assim, como é que a gente... E só para terminar, minha mãe era produtora teatral e eu comecei a minha vida andando lá na TV Cultura. Minha irmã, a Sandra, só virou jornalista porque a gente passou a infância lá e ela fazia Teleteatro 2, a minha mãe, tá? Então, eu tenho na veia, eu sei o que é um pouco essa coisa do trabalho com a cultura e prezo muito isso. Eu acho que a gente precisa ter, não só a lei de incentivo, mas aí precisa ter uma tremenda parceria com a sociedade civil.
Por quê, Marcelo? Os recursos na área pública são finitos. Cada vez mais a gente tem que ter clareza que as demandas são gigantescas numa cidade como São Paulo, com saúde, educação, transporte, e aí vai ficando para trás o quê? Cultura, meio ambiente, que são aqueles orçamentos menores e que não têm muitas vezes tanta força. Então, ou a gente faz mais parcerias com a iniciativa privada, ou a gente pensa em leis de incentivo, né? Por exemplo, nessa pandemia, os artistas não voltaram ainda, não conseguiram. Né? A Lei Aldir Blanc agora que está começando a dar os primeiros efeitos. Aliás, é um absurdo a gente ver um governo federal que não preza a cultura. O governo federal é uma tragédia, tá certo? Inadmissível. Inadmissível que a Marcelo. cultura é a base também, né? Com a educação, eu acho. Exatamente. Você pega pessoas que já frequentaram cinema, teatro. Eu faço parte, não ganho nada por isso, mas há 4 anos, do Conselho de Administração do Projeto Guri. Não sei se vocês conhecem o Projeto Guri. O Projeto Guri é um projeto maravilhoso de música para as crianças, principalmente de famílias vulneráveis, né, em que você auxilia essas crianças a terem um contato desde a infância com a música. Isso muda uma vida. Então, esse tipo de apoio que a gente precisa ter cada vez mais em várias áreas. Agora, eu vou ser sincero, Marcelo, não vejo como a gente consegue aumentar muito o orçamento, seja municipal, estadual, federal, para a cultura. A gente precisa pensar leis de incentivo, sim, e precisamos pensar em parcerias. Senão, a gente não vai conseguir adiante, entendeu? Porque a minha sensação é que acaba sendo o patinho feio, né? Fica sempre para o último a cultura. E não adianta. É um supérfluo. Pois é, mas a gente vai disputar com a saúde, com a educação. Eu acho que é fundamental, mas é difícil. Então, como fazer? Então, precisamos pensar estratégias que permitam, por exemplo, incluir a questão da cultura como educação. Essa coisa, por exemplo, que eu falo dos Fab Labs, dos laboratórios, isso também é cultura, em última instância, tá certo? Verdade. Então, a questão dos games também é cultura. Então, ou a gente pensa... Aliás, isso é um dos problemas, eu acho, da administração pública brasileira. A gente vê as coisas segmentadas. A gente não consegue pensar que é transversal. Na hora em que você melhora a cultura, você melhora esportes, melhora a saúde. Isso tem a ver com a educação. Um dos projetos que a gente levou adiante, quando eu era secretário na Prefeitura de São Paulo, chama-se Primeira Infância. O que é isso? É parar de olhar a primeira infância como sendo uma questão só de educação. Primeira infância tem a ver com cultura, tem a ver com esporte, com assistência social, tem a ver com saúde, e isso tem que estar interligado, tem que ser transversal. Isso que a gente começou a fazer pela primeira vez na Prefeitura de São Paulo, não pensar programas de forma só setorial, mas sim transversal. Enfim, eu não tenho resposta para te dar, mas a gente precisa pensar junto como que a gente consegue ter mais recursos para a cultura, porque, de fato, não resolve só via emenda, mas também não adianta só achar que o poder público sozinho vai conseguir. A gente precisa ter alternativas para isso. Eu sou um beija-flor, mas eu estou pronto para contribuir se você precisar. Eu topo. Vamos embora. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Imagina, Sucesso, felicidades. Obrigado. Na sequência, eu vou chamar o Fernando Nisi, né, que lhe fará outra pergunta. Daniel. Daniel, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu sou um admirador do teu trabalho. Principalmente eu conheci pela criação do Poupa Tempo. E o Poupa Tempo é um exemplo de respeito ao cidadão. É um respeito à cidadania das pessoas, é um respeito ao tempo das pessoas, muitas vezes perdido em diversos lugares, autarquias, vai de um lado para outro, dão informação errada. E no Poupa Tempo isso está bem preparado, a pessoa chega lá, tem os caminhos, tem as faixas no chão, as pessoas atendem muito bem, elas são educadas e elas têm um enorme orgulho de estarem lá trabalhando. Isso eu digo porque eu fui, sentei, perguntei. Então, eu gosto de ver. É um lugar que é um governo de primeiro mundo. Em primeiro mundo, onde já morei, onde já viajei,
as pessoas são bem tratadas. Então, aquilo lá, eu admiro o trabalho que foi feito e eu imagino o que deve ter sido como desbravador para você conseguir implementar aquilo. Juntar várias áreas, juntar vários sistemas de informação, bases de dados e fazer aquilo lá funcionar bem, de uma maneira que não é comum no serviço público. E aí eu falo tanto municipal, estadual e federal. Até que o Poupa Tempo é um serviço de primeira qualidade que ganha. Eu sou um fanático por otimização, por melhoria operacional, por ganho de eficiência, por fazer bem feito, para evitar fazer mal feito na primeira, na segunda, na terceira vez e a pessoa ter que voltar na quinta. O que pode ser feito, o que será feito para multiplicar essas experiências do Poupa Tempo na cidade de São Paulo? Ótimo, Fernando. Obrigado aí pelas considerações. Foi um trabalho a muitas mãos. Eu sempre primeiro falo que não fui eu que fiz, esse é um projeto coletivo. Primeiro, teve um grande apoio político do governador, na época, Mário Covas. Isso foi fundamental para a gente conseguir implantar algo assim. Aliás, qualquer grande mudança, a gente precisa ter apoio político. Sem apoio político, não vamos longe. Aliás, Geraldo Alckmin ter apoiado a mudança do Detran também foi fundamental, porque o que tinha de gente resistente às mudanças era tremendo. Mas, voltando ao Poupa Tempo, eu tenho muito orgulho de ter participado da equipe, a gente deixou as bases para esse programa hoje ser considerado, a cada ano, um dos melhores, não só de São Paulo, mas do Brasil. Virou exemplo para muita gente. Acho que tem uma coisa que as pessoas também esquecem como era antes. Eu falo para o meu filho de 14 anos, ele fala, mas tirar o RG, pai, não é assim, sempre faz? Não, não era. Você tinha que ir numa delegacia, levava 60 dias, tinha gente para complicar a sua vida, você não era tratado com respeito. Então, tudo isso são questões importantes, a gente precisa lembrar o que era antes, até para fazer também da consideração do que foi feito. E eu acredito que o grande desafio, Fernando, é sempre mudar a cabeça das pessoas, seja dentro, seja fora do serviço público. A gente, no Brasil, eu sou também fanático, nem você, por otimização de recursos, por desburocratização, por usar a tecnologia como meio para melhorar a qualidade de vida, tudo isso. Agora, eu acho que o grande desafio é que a cabeça de boa parte nossa aqui no Brasil é assim, deixa eu ver como eu resolvo o meu problema com um jeitinho, com alguém que me ajuda a criar atalhos e assim por diante, tá certo? Infelizmente, a gente não pensa muito em termos coletivos, em termos de médio e longo prazo, e em termos de que a gente precisa achar soluções para todos, não é só para mim. Né? O que eu mais gosto do Poupa Tempo, inclusive, é que, desde a pessoa mais rica, mais pobre, a pessoa que tem status de vereador, presidente, como quem não tem nenhum, é atendido igualmente. Isso é fantástico. Isso eu não tenho dúvida que a gente precisa levar para todos os serviços públicos. E eu acredito que é possível. A gente fez isso no Detran, melhorou o Detran, a gente conseguiu descentralizar o Detran, que é outro ponto importante, uma hora a gente discutir sobre descentralização da cidade. Né? Agora, no Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, não sei se vocês conheceram, as praças de atendimento das prefeituras regionais são 32 prefeituras regionais. É a porta de entrada da prefeitura para todos os serviços municipais. O que acontece? O atendimento era um horror, péssimo, de péssima qualidade, péssima infraestrutura, não tinha funcionário capacitado. A gente capacitou, a gente melhorou a infraestrutura. Hoje, das 32, já tem 8 Descomplicas funcionando. A gente colocou emenda parlamentar e o prefeito anunciou há 20 dias atrás mais 8 Descomplicas para o ano que vem. Isso é uma forma de mostrar que é possível fazer esse poupa-tempo municipal, essa porta de entrada. E o legal do Descomplica, Fernando, é que a gente foi além do poupa-tempo. A gente começou a implantar no Descomplica o que a gente está chamando de Descomplica Digital,
que é fazer com que, primeiro, o atendimento é lado a lado, funcionário público e cidadão. Não tem mais essa barreira, não tem mais um computador no meio. É um laptop, você senta do lado e você mostra para o cidadão o que o funcionário está fazendo para resolver o problema. Segundo, é fazer com que explique para o cidadão como é que ele está fazendo para fazer serviços eletrônicos, que é outro problema. Muitos dos nossos cidadãos não sabem usar os serviços eletrônicos. Então, se descomplica digital, cidadão, você veio aqui, mas você, da próxima vez, pode fazer da tua casa, do teu trabalho. Entra desta forma e resolve. Isso é mais um avanço em relação ao poupa-tempo para ir aculturando as pessoas nesses serviços eletrônicos, que é muito legal. E, assim, é possível, uma das minhas propostas é como é que a gente leva esse padrão poupa-tempo, por exemplo, para a saúde. Eu não tenho dúvida que isso é o sonho de todo mundo. Acho que o SUS segurou uma barra tremenda nessa pandemia, mas a gente precisa ir além. A qualidade do atendimento ainda é complicada. Então, por exemplo, será que a gente não consegue fazer agendamento eletrônico para o SUS, em que o cidadão da casa dele já faz com um celular e recebe uma mensagem, você tem consulta tal dia, tal hora, lembra um dia antes, né? Dá para fazer isso. Será que a gente consegue capacitar as pessoas que atendem no SUS? Eu acho que dá. Então, assim, depende de vontade política, depende de uma boa equipe, depende da gente ter um pouco de recursos públicos para isso. Eu tenho maior vontade, eu diria que um dos meus grandes sonhos é implantar o padrão poupa-tempo na saúde. Lógico que para isso precisa do apoio de quem for o prefeito, mas acho que é possível. A gente começou a fazer isso aí nas prefeituras regionais, agora com Descomplica, mas é uma outra área também, muito mais de documentação do que da área da saúde. Mas espero que um dia a gente possa ter todos os serviços públicos no padrão poupa-tempo, Fernando. É um dos meus sonhos. Agradeço e faço um comentário. Há algum tempo atrás eu conversei com um senhor que foi presidente da Korn Ferry, a empresa de search, headhunting no Brasil, uma empresa americana mundialmente conhecida. E nós comentamos muito sobre prestação de serviços, e ele me falou assim, quem fez o poupa-tempo faz qualquer coisa, eu contrato essa pessoa. Opa! Então, obrigado, é bom saber, Fernando. Olha, agora, minha mulher fala que eu gosto muito de abacaxis, pepinos, desafios. A gente ter mexido no Detran não foi fácil também, viu, Fernando? Aquilo ali teve ameaça de morte, inclusive, para a gente fazer mudanças que precisavam ser feitas no Detran. Mas eu gosto desses desafios. Eu acho que é importante na área pública a gente mostrar que é possível, porque eu acredito que eu sou um social-democrata, como era Mário Covas e outros. Eu acredito que o setor público sozinho não resolve as coisas. Tem que ter parcerias. Mas o setor público é fundamental. E eu acho que a gente precisa mostrar isso. Para mim, o poupa-tempo mostra que a gente, quando é bem administrado, quando tem apoio político, quando a gente mexe com a cabeça das pessoas, a gente faz um serviço público que eu não tenho dúvida que as pessoas olham e dizem, mas se a gente conseguir implantar esse padrão em todos os lugares, eu não tenho dúvida que a gente gostaria, a gente diz, olha, a gente paga muito imposto, mas eu pago imposto para ter poupa-tempo, tá certo? E não tenho dúvida que as pessoas, se todo o serviço público fosse padrão poupa-tempo, olhariam e diriam, eu tenho aí, vale a pena pagar esse imposto, entendeu? Agradeço. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas considerações. E obrigado por saber isso. Eu não sabia sobre essa questão da pessoa que você falou. Bom saber. Eu te encontrando, eu digo quem é. Tá bom, tá bom. Eu só vou aproveitar uma caroninha e fazer um pequeno comentário. Você comentou aí que quem não viveu antes do poupa-tempo desconhece como é que era, né? E a minha estreia no Detran foi com meus 18 anos, imagina, eufórico poder dirigir, lacrar o carro do meu pai, lá no Pacaembu. Então, foi uma beleza a minha história lá. Eu sei muito bem o que eu sofri lá, entendeu? Então, assim, na minha estreia. Mas eu vou passar agora a palavra para o Caio de Oliveira Barbosa. Barbosa de Oliveira. Por favor, Caio. Muito obrigado por estar aqui conosco. O seu currículo dispensa comentários. Eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em arquitetura e urbanismo
E a minha pergunta vem exatamente de encontro àquilo que tenho conhecimento. Dentro de poucos anos, aí, acho que mais 1 ou 2 anos, me parece, vamos ter uma revisão do plano diretor. Eu, pessoalmente, sou favorável ao adensamento da cidade, porque diminui os momentos de transporte, diminui a infraestrutura urbana, diminui uma série de custos que a prefeitura tem hoje. E eu lhe pergunto, qual é a sua ideia sobre o plano diretor? Você vai ter que votar brevemente um novo plano diretor. Qual é a sua ideia? Qual é a sua visão sobre isso? Por favor, André. Obrigado, Caio. A votação será a partir do ano que vem. Os vereadores que forem eleitos ou reeleitos vão votar o plano diretor. Eu sou a favor da descentralização da cidade, Caio. Eu trabalhei já na prefeitura a 3ª vez e todas as grandes cidades do mundo são descentralizadas. Tem polos regionais em que você tem serviços públicos, você tem emprego, você tem isso de forma descentralizada. Todas as que eu conheço, eu visitei muitas dessas grandes cidades, Londres, Paris, Barcelona, grandes cidades. Não, eu concordo que também é importante a questão do adensamento, mas eu não consigo imaginar São Paulo com 12 milhões de habitantes só pensar o adensamento. Se a gente não descentralizar a cidade, a gente não tiver polos de desenvolvimento regionais, isso ajuda a reduzir mobilidade urbana, ajuda a melhorar a poluição, ajuda a fazer com que as pessoas possam ter mais tempo com as suas famílias. E como é que faz isso? Tendo emprego, sim, mais para a periferia, não é simples, isso é complexo para burro, tendo equipamentos públicos de qualidade, sim, mais para a periferia, tendo meio ambiente melhor, parques, praças na periferia. Eu ontem fui, e volto a insistir, falei isso há pouco, para Pirituba, ali perto do Pico do Jaraguá. É uma loucura, é outra cidade. Você não vê um equipamento público, você não vê uma área verde, você vê invasões, você vê só favelas. Bom, como é que resolve algo assim? Não é só adensando a cidade, tem que ser várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, eu acho, a gente precisa ter uma infraestrutura melhor na periferia. A gente precisa ter saneamento básico, a gente precisa ter habitações, aliás, habitações de interesse social, isso tanto na periferia quanto no centro, né? A gente está aqui discutindo, por exemplo, o PIU, que é o Programa de Intervenções Urbanas, para vários lugares da cidade. Eu moro aqui em Pinheiros, eu vejo o PIU Leopoldina, ali perto do CEAGESP. Até agora a Câmara não votou, precisa votar. Por quê? Para a gente construir habitações de interesse social, sim, no lugar daquelas favelas. E, em troca disso, você ter um coeficiente para construir maior para aquelas empresas que querem construir. É bom para todo mundo. E muita gente não quer. Não, mas está pobre, eu tenho que levar para longe da gente. Desculpa, não é essa a solução. Com certeza não é essa a solução. Então, sim, adensamento, mas sim também descentralização da cidade. Agora, a gente saber que a gente não vai resolver isso da noite para o dia. A gente tem aí mais de 500 mil pessoas na fila da habitação. Como é que a gente resolve isso? Em quanto tempo a gente resolve isso? Não é da noite para o dia. Imagina se a gente tiver um programa super... Olha, essa prefeitura do Bruno fez algo que nenhuma outra fez. Em 4 anos conseguiu fazer aí quase 70 mil, vai ter, de habitações. Imagina, a gente precisa de quase 5, 6, 8 vezes isso. Quantos anos vão demorar para a gente ter tudo isso? Então, veja, e a gente pensa, aqui a gente tem calçadas ruins no centro. Vai para a periferia, não tem calçada. Que calçada? É barro, né? Então, enfim, eu não tenho solução para tudo, Caio, mas a minha solução é: a gente precisa adensar, sim, concordo, mas a gente precisa descentralizar também a cidade. Precisa ter equipamentos públicos de qualidade, serviços públicos de qualidade na periferia. Para quê? Para que as pessoas não tenham que vir para o centro da cidade para resolver os seus problemas. A gente precisa ter também emprego melhor na periferia. A pandemia mostrou que na hora, e isso não é simples, eu concordo com você, mas a pandemia mostrou que como melhorou a mobilidade urbana. Por quê? Porque muita gente fazendo teletrabalho. Agora, muita gente não consegue fazer teletrabalho,
né? Será que a gente não consegue investir em frentes de trabalho nessa retomada agora? Eu acho que talvez sim. Eu acho que a gente precisa investir em frentes de trabalho. E a gente precisa ter planos de desenvolvimentos regionais da cidade de São Paulo. Sem esses planos regionais, não vai dar certo. Não adianta trazer todo mundo para o centro, o emprego ser só no centro, né? Agora, eu não tenho solução para todas essas questões, mas para mim está claro isso, pelo que eu vi em outras grandes cidades do mundo. Muito bom. Oi? Acho que teríamos um debate, mas precisaríamos de muito tempo. É verdade, eu concordo. É um bom debate, cara, é um bom debate. Aliás, eu queria lhe dizer o seguinte, se eu conseguir me reeleger, eu quero ter um tremendo debate sobre a revisão do plano diretor. Quero ouvir muita gente. Se você me der o prazer, está convidadíssimo para ir lá no gabinete. Se eu me reeleger, lógico. Né? Vai se reeleger e nós estaremos juntos com você. Ótimo, quero ouvir as suas considerações do plano diretor, eu quero muito ouvir muita gente antes de votar qualquer coisa. Muito obrigado. Isso, aproveitando, fazendo um comentário, isso faz parte, né, do nosso aprendizado, o aprendizado desse grupo, né, do Dante Alighieri, né, que você encontrou, e não só na questão dessa promoção que nós estamos fazendo para poder conhecer, né, candidatos com você, com o seu passado, mas também a sequência nossa de atitudes e atividades para acompanhar e contribuir, porque aqui tem muita, né, tem muita competência aqui e a gente faz parte da sociedade, da elite da sociedade, como eu falei. Vou passar agora a palavra para o Omar Leite Júlio, por favor, Omar. Annenberg, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Você tem sido uma unanimidade no meu círculo de pessoas e de amigos, porque todo mundo fala que você é uma pessoa muito séria, e as pessoas que falam isso para mim, eu já admito como absoluta verdade. Então, eu tenho o prazer de estar falando com uma pessoa correta com o município. Justamente sobre isso que eu queria elaborar um pouco e rapidamente suplementar uma pergunta, a exposição do Cícero e do Caio. Você colocou corretamente que a educação e a situação dos vulneráveis, das pessoas sem teto, em situação de rua, são processos de longo prazo. Isso é verdadeiro. Por outro lado, você colocou uma outra verdade, que na Câmara não tem muita gente séria. Muito bem, nós temos uma situação assim a cada dia que passa, os nossos carentes se multiplicam. Eles se multiplicam mais rápido do que os recursos que nós temos. E quando eu chego nesse tipo de avaliação, eu fico bastante entre a vontade de sair trabalhando, enfiando a mão para ver se ajuda de alguma forma, mas às vezes me dá um profundo desânimo se nós não estamos aqui partindo para uma guerra vencidos pela guerra, ou seja, perdemos a guerra. Essa é a grande pergunta. Se nós não perdemos a guerra, como nós vamos mitigar essa situação de curto prazo? Porque essa coisa, quando a gente fala, e eu entendo exatamente o que você disse sobre o médio e longo prazo, entendo completamente, porque realmente nós somos poucos em relação aos muitos problemas, poucos dedicados aos muitos problemas. Eu entendo essa situação de longo prazo, mas eu acho que teria que achar, será que existe um caminho, na sua visão de dentro da Câmara, olhando o cenário da nossa administração pública, será que existe um caminho que a gente possa fazer a curto prazo e imediato, porque a nossa situação é de emergência? Boa pergunta, Mário. Aliás, eu me pergunto todo dia as coisas que você fala em relação a... eu oscilo entre desânimo e otimismo, e não é simples. Por exemplo, como eu falei, eu tenho ido todos os finais de semana para a periferia, eu volto e digo, é outra vida, é outro mundo, é outro universo. A sensação que dá é que são realidades totalmente distintas, tá certo? E por onde começar, né? Não é simples.
Eu diria que, ao mesmo tempo, eu vejo muitas iniciativas, muitas mesmo, muitas iniciativas de organizações sociais, iniciativas de pessoas simples, de coisas que acontecem e que você, dando um pouquinho de apoio, elas frutificam e mostram que tem um espaço tremendo para que aconteça. Eu continuo acreditando na nossa sociedade, eu tenho visto, aliás, nessa pandemia, um trabalho de solidariedade que eu nunca tinha visto no Brasil, né? Por a pandemia, e foi uma tragédia, mas a única coisa boa que a gente viu foi uma rede que se criou para salvar vidas, para ajudar as pessoas, e uma rede tremenda. Então, isso mostra que tem muita gente preocupada, muita gente que quer que a gente saia da situação que a gente está vivendo. Esse já é um ótimo começo. Eu falo da Câmara, mas eu também acredito que tem lá gente boa, gente que está a fim de trabalhar junto para a gente melhorar a situação. Eu diria que uma das questões é maior participação, Amado. Não tem outro jeito. Apesar das pessoas estarem cansadas, estarem literalmente saco cheio por tudo que a gente está vivendo, e mesmo dos políticos, se eu falo para as pessoas, não precisam votar em mim, mas em quem vocês votarem, cobrem, fiquem em cima, não esqueçam quem você votou, né? Trabalhem junto com essa pessoa. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Acho que a gente precisa ter maior participação. Eu brinco, mas eu falo sério, é a mesma coisa, eu odeio ir em reunião de condomínio, né? Eu morei boa parte da minha vida em prédios. Mas por quê? Porque é difícil, as pessoas muitas não discutem o tema sério que é resolver o problema, trazem todas as suas idiosincrasias, as suas loucuras, mas você não vai na reunião de condomínio e alguém decide, né? E decide, aí você fica bravo porque ela decidiu algo que não é o que você acha que tinha que ter decidido. Ou seja, precisa ir na reunião de condomínio. A mesma coisa na política, né? A gente precisa participar. E participar não é só votar. Participar é votar, acompanhar, cobrar, ficar em cima, fazer pressão, tá certo? Eu fui, fim de semana passado, falando do pessoal lá que é contra as invasões na Zona Sul. Eu falei, tá bom, então, depois que acabar a eleição, vocês, por favor, vão lá comigo também para pressionar o plano diretor, né? É importante a sociedade civil organizada participar, não tem outro jeito de mudar as coisas. Quando as pessoas vão na Câmara e começam a pressionar os vereadores, eles repensam o que eles vão votar. Eles vão vendo, opa, isso que eu estou votando implica em algumas coisas, no mínimo em votos, tá certo? Então, assim, eu acho que a participação é o primeiro ponto, e com tolerância. A gente não dá para participar com ódio, não dá para participar achando que eu vou convencer o outro de que, ou então querer bater no outro, que a minha posição é certa, entendeu? A gente saiu de uma ditadura faz 30 anos, é muito jovem a nossa democracia. Eu sou muito confiante e eu vejo, de fato, muitas iniciativas sociais, muitas. O grupo de vocês demonstra isso também. Vocês querem participar, só precisa ver qual o canal, né? É via vereador, é via algum conselho, qual a forma? Eu acho que quanto mais a gente tiver debatendo, discutindo, e eu acredito muito nisso, em ir achando consensos, ir achando alternativas. A gente, na Câmara, agora votou, apesar de tudo isso que eu falo da Câmara, a renda mínima emergencial por 3 meses, que era do vereador Suplicy. Eu não sou do PT, eu discordo do Suplicy num monte de coisa, mas a gente chegou num consenso para votar isso e viu de onde ia tirar o recurso. Ou seja, discutindo, debatendo, conversando, a gente chega em boas soluções para a sociedade. Eu acredito muito nisso, mano. Eu continuo acreditando nisso, né? Então, enfim, é um pouco de esperança, mas, ao mesmo tempo, eu vejo, quando a gente tem boas propostas, as pessoas embarcam junto. A coisa do poupa-tempo mostra isso. A coisa, por exemplo, de combater a corrupção no Detran, não foi bravata, a gente começou a colocar serviço eletrônico. Isso tirou o intermediário, o cara que fazia coisa errada, porque só ele ganhava. Então, você começa a perceber que pode ser uma onda
uma onda boa, entendeu? No sentido de melhorar o serviço público. Lógico que ele precisa reduzir, o serviço público tem que ser mais enxuto, mais eficiente, funcionar melhor, mas na hora em que você consegue perceber, o funcionário público vem junto, entendeu? É isso que eu percebi no Detran e no Poupa Tempo. Eu continuo sendo otimista, Omar. Eu continuo achando que a gente tem como sair disso. Com tempo, com cuidado, com passo a passo, com errar e acertar. Israel é um bom exemplo. As pessoas em Israel, eles constroem startups. As startups, elas muitas vezes dão certo, muitas vezes dão errado. A gente faz piloto. É isso que a gente precisa ir fazendo. É um processo. Não tem salvador da pátria, gente. Isso que a gente também precisa ter clareza. Achar que alguém que diga eu vou resolver todos os problemas da cidade de São Paulo em 4 anos, não existe. Não é verdade. Esqueçam. Aliás, chega de salvador da pátria. A gente não precisa de heróis. A gente precisa de uma sociedade civil organizada que participe, um poder público que funcione e que a gente possa ir junto. Aí vai. Eu acredito nisso. Eu te agradeço. Eu queria que você, uma vez reeleito, que será, lidere essa boa vontade que surgiu da pandemia e que, de repente, precisa da canalização, de uma orientação, de uma liderança limpa e correta, e que a gente se ajude mutuamente nesse processo. Muito obrigado pela tua presença e obrigado pela tua resposta. Imagino. Aliás, quem quiser conhecer um pouquinho, eu não fiz aqui o merchan, deixa eu fazer também. Vamos lá no simplificandosp.com.br e lá tem os projetos que eu já fiz, projetos que eu quero desenvolver, simplificandosp.com.br. Conta a minha história um pouco. Aliás, eu, em 30 anos de vida pública, não tenho nenhum processo, né, contra mim, a vida limpa, né? Aliás, das pessoas que formaram na GV comigo em administração pública, talvez seja o único que continuo na área pública, infelizmente. Todos os outros meus amigos foram ganhar dinheiro, né, em consultoria, em banco. Eu acredito que eu gosto do que faço e tenho o maior orgulho de participar dos projetos que eu participei. E sei que não vou ficar rico na área pública, tenho clareza disso. Ótimo. Eu só fazendo um pequeno comentário aqui, né? Por isso nós estamos nesse grupo, que é tipo anjo da guarda. Enquanto um está distraído, desanimado, o outro está animado, um levanta o outro. Mas a gente está, eu diria assim, de vez em quando é um pequeno desabafo diante de uma autoridade, né? Mas assim a gente também partilha dessa esperança, desse otimismo, né? E dessa paixão para a gente fazer as coisas, né? Vou chamar agora o João para fazer a próxima pergunta. Por favor, João. Não está dando para ouvir, João. Está ouvindo agora? Sim. Boa noite, obrigado pela presença aqui, prestigiando o nosso grupo. Eu fui presidente de empresa e uma coisa que eu sempre, para unir o grupo, motivar, foi a área de esporte, de grêmio da empresa. Como que a gente poderia, nas escolas municipais, fomentar mais o esporte? Você pega o modelo americano, outros modelos, o esporte é fundamental na formação do indivíduo. Entende? Como a gente poderia voltar a promover disputas intercolegiais, que eram comuns em São Paulo, quando tinha a época de Caetano de Campos e outros colégios? Você via muito isso em São Paulo, e hoje desapareceu. E a segunda pergunta, só para dar uma emendada, porque o tempo é curto, você disse que eu acho que você vai ser eleito por toda a tua trajetória. Como que a gente pode acompanhar o teu desenvolvimento político, as tuas ações políticas no dia a dia? Então, começar pela segunda, o meu site do gabinete também, né? Vocês podem ir lá na Câmara, a gente tem um site. O que a gente pode combinar também, de tempos em tempos, fazer reuniões em que eu possa estar conversando com vocês e mostrando, prestando contas, né? Eu gosto muito da ideia sempre de prestar conta, né? Eu estou há pouco tempo na Câmara, estou há 11 meses,
mas eu tenho prestado conta, não só no site, nas redes sociais, mas eu acho importante, de tempos em tempos, fazer reuniões como essa, em que eu acredito muito que eu estou vereador. Eu não sou vereador, vereador não é uma profissão. Estar vereador é que eu sou o canal entre o cidadão e o poder legislativo, tá certo? E eu acredito muito nisso. Eu não acredito que eu tenho poder ou sou uma autoridade. Eu sou um cidadão como qualquer um de vocês. Só que eu estou como vereador e, portanto, eu tenho que ouvir a sociedade civil e levar adiante as propostas, ou vice-versa. Aliás, uma das coisas que eu fiz, se vocês entrarem no site da Câmara, que tem um que é o da Câmara, que é o institucional, e tem o outro, que é simplificando, que são com as propostas de campanha. No site da Câmara, eu fiz, nesse período da pandemia, aliás, todo mundo está vendo séries, eu fiz séries sobre o que é ser um vereador. Para que serve um vereador? Grande parte das pessoas não sabe para que serve um vereador. E eu fiz pequenos vídeos em que a gente conta o que é um projeto de lei, como que se aprova um projeto de lei, o que são as emendas parlamentares, para que elas servem, né? O que é fiscalizar o Poder Executivo, e assim por diante. São curtos, mas eu acho que são muito importantes numa linguagem simples, que é aquilo que eu falei que é importante, para que as pessoas entendam para que serve um vereador, né? Então, esse é um ponto, e eu me coloco aqui à disposição, para frente, se eu conseguir me reeleger, de tempos em tempos, ou vocês irem também lá no gabinete, ou a gente fazer outra dessa, à vontade, eu estou à disposição. Agora, em relação a esportes, eu não sou um especialista no assunto, apesar de praticar esportes, eu gosto, nado, joguei tênis, joguei futebol. Eu acho o esporte fundamental para a saúde, é fundamental para fazer com que boa parte... Eu acho que a gente podia ser uma potência esportiva se a gente massificasse o esporte. O que a gente vê? A gente tem os centros esportivos municipais, né, os CDCs. Eles estão, boa parte deles, largados. Outro dia eu fui num CDC, ali na Zona Sul, bem distante, 3 campos de futebol, a grama crescendo, vestiário que não tinha espaço. Ou seja, é o outro problema que quem que falou? Marcelo falou da cultura. O esporte é outro patinho feio, entendeu? Por quê? Não tem recurso para tudo. Então, o esporte vai ficando para trás. A gente precisa ter parcerias também, precisa ter apoio. Eu fui falar com o pessoal da Associação dos Clubes de São Paulo, eu sou conselheiro da Hebraica, mas minha mulher é sócio do Pinheiros, meu pai do Paulistano, eu conheço um monte de gente de outros clubes. Os clubes, eles já ajudavam, precisam ajudar cada vez mais, porque eu acho que a gente precisava investir principalmente na população mais vulnerável para fazer esporte. Para isso, de novo, precisa ter infraestrutura, precisa ter recursos, precisa ter envolvimento. Eu acho que isso é fundamental, porque aí é o que eu falei, você pega o jovem da periferia, que opções ele tem de lazer, de cultura, de esporte? Não tem, não tem. É esse jovem que a gente precisa ganhar, porque senão esse jovem vai para onde? Vai para o tráfego, ou vai para onde? Vai para o pancadão. Ou seja, a gente precisa dar alternativa para esse jovem, mostrar ou para a igreja, né? Mas eu acho que a gente precisa dar alternativa de lazer, de esporte, de cultura. Se a gente conseguir dar essas alternativas, eu não tenho dúvida que grande parte deles vem junto com a gente. Agora, como fazer isso? Com poucos recursos. Não tem, parceria, programas de incentivo, um pouco de emenda parlamentar, envolver a sociedade civil, né? Envolver os clubes mais ricos, que têm condições. Não vejo muito outra alternativa, entendeu, João? Mas é fundamental. Muito bom. Obrigado e bem-vindo aqui. E esperamos que depois dessa live, a gente, depois de eleito, você volte aqui para a gente continuar essas conversas. É só convidar. Você fala muito do engajamento da sociedade e nós concordamos com isso, é por isso que a gente está fazendo esse encontro aqui. Vou chamar agora o Paulo. Eu vou dar uma esticadinha aqui, porque tem mais 3 pessoas querendo fazer pergunta para você. Pode ser? Tá bom. Vamos só colocar 9h30 como término? Pode ser? 9h30 nós terminamos, mais esses 15 minutos de chorinho aí. Tá bom. Paulo, por favor.
Tá sem som, Paulo. Tá sem som. Daniel, boa noite. Obrigado por estar conosco, nos ouvir e dedicar esses 15 minutos a mais para nós. Eu não tenho a menor dúvida que você vai ser eleito, embora só depois... Eu preciso de voto, viu, Paulo? Assim, eu preciso de apoio. Eu sei, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Bom, você é autor do projeto 536, ligado à mobilidade urbana. E a minha pergunta tem a ver com mobilidade urbana, aproveitando o teu envolvimento forte nessa área. Eu sou engenheiro, que nem o Caio, que nem vários de nós aqui formados na USP, e durante 25 anos fui cônsul da República da Indonésia, que é um país com desafios bem maiores do que o nosso, por ser mais novo, mais populoso, mais pobre, e que é um tigre asiático num pique de crescimento absurdo. E que eu tive a possibilidade, o privilégio de acompanhar num período interessante, acompanho até hoje o desenvolvimento desse país. E posso dizer, você acabou de falar com o João agora sobre parcerias, que a saída deles, e a saída, eu diria, da Ásia toda, está sendo através de PPPs. PPPs e parcerias com entidades, porque viabiliza as verbas que as prefeituras dos estados não têm. E não necessariamente com empresas, com iniciativa com empresários nacionais, mas também aberto para empresários internacionais, se a coisa for transparente e aberta e de uma forma boa para todos. O Dória está falando muito em parcerias com a China e eu acho que é um caminho bastante interessante para soluções de falta de verba dos cidades e prefeituras. E a minha pergunta, mais voltada à tua expertise na cidade de São Paulo, tem a ver com essa inter-relação entre os municípios vizinhos e a cidade de São Paulo. Porque a mobilidade de São Bernardo, falar do ABCD, por exemplo, São Bernardo, São Caetano, Santo André, e todos os municípios que circundam a cidade de São Paulo é gigantesca. Nós estamos com... Não estou vendo nenhuma nova linha de metrô sendo lançada, estou vendo um viaduto em cima da água espraiada parado, estou vendo vias elevadas sem movimentação, ouço discurso de demolição do Minhocão, e isso me deixa bastante preocupado. Eu tenho uma secretária que leva 2 horas para chegar no meu escritório no centro, porque ela mora em Poá, por exemplo, só para dar um exemplo, e eu vejo que a gente tem condições de solucionar isso de formas inteligentes, de formas de baixo custo, com PPPs, e melhorando o relacionamento Estado-Prefeitura, porque muitas dessas obras que eu mencionei são responsabilidade do Estado e não da Prefeitura. Mas há a impressão que está faltando uma coordenação, uma inteligência nisso, uma maneira de fazer acontecer melhor. E a minha segunda pergunta é: qual é o caminho, Daniel, para levar apresentações de projetos educacionais, você falou muito de games, para a Secretaria da Educação, por exemplo? Eu tenho uma empresa que trabalha com isso, Games para Desenvolvimento Cognitivo, e da mesma forma que eu tenho, muitos devem ter ideias interessantes. Qual é o caminho de entrar com essas coisas e oferecer isso para a prefeitura? Bom, vamos começar pelo segundo, Paulo. Em relação, eu já levei, inclusive, tem muita gente fazendo games educativos e que querem mostrar. Eu já abri canais, aí é uma decisão do executivo se ele quer levar adiante ou não, tá certo? Mas não lembro o nome, mas era uma empresa israelense que queria mostrar games educativos. Eu marquei uma conversa, eles apresentaram, é uma decisão da Secretaria da Educação, né? Isso é possível de ser feito também, lógico, passado todo esse momento, sabendo quem vai ser secretário de Educação, mas dá para apresentar e mostrar, e aí é uma decisão deles, mas eu posso ajudar nesse sentido. Eu acho que a questão de transportes também é complexa, não é simples. Eu não sou uma autoridade de transporte, eu sou muito amigo do Sérgio Aveleda,
que é uma das pessoas que mais entende de transporte público do Brasil, foi secretário, que eu gosto bastante. Mas eu acho que tem que, sem dúvida, primeiro investir mais em transporte público, né? Metrô, trem, ônibus, também as últimas pernas, né? Os diversos modais para o último quilômetro, você sabe melhor que eu. Agora, eu concordo com você. Eu acho que, por exemplo, precisava ter uma autoridade metropolitana de transportes que pensasse, no caso de São Paulo, não dá para pensar a questão do transporte público, da mobilidade urbana, sem pensar em todas as cidades que fazem aqui da região metropolitana de São Paulo. Eu lembro quando eu fui para a França, nos anos 90, eu vi coisas muito interessantes que eram cidades menores, mas que não conseguiam elas sozinhas terem, por exemplo, um teatro ou um ginásio de esportes, e elas faziam isso de forma integrada, era algo que fazia parte de todas elas e que ficava no meio do caminho entre elas, muitas vezes, ou em determinados espaços. Estou falando isso porque eu acho que a gente precisa pensar de forma integrada o transporte metropolitano, né? E aí você tem toda a razão. Ainda acho que falta um pouco essa inter-relação entre governo estadual e governo municipal, mesmo sendo do mesmo partido. Acho que precisa ter uma integração muito melhor para isso. E eu não tenho dúvida que as PPPs são alternativas. Qual é o problema da PPP? É o tempo. Muitas vezes leva ainda muito tempo para a gente conseguir implementar uma PPP para várias áreas. Deixa eu dar um exemplo do que a gente fez na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que eu gostei muito e que não levou tanto tempo, nem sempre dá para ser dessa forma, mas a gente tinha 120 pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo quando a gente assumiu a prefeitura. E a gente gastava quase 13 milhões por ano para manter esses parques e praças com Wi-Fi público, bancado pela administração pública municipal. A gente fez consulta pública e fez um edital de credenciamento. Esse edital de credenciamento foi publicado, várias empresas se interessaram, empresas privadas, e a gente fez com que houvesse não um ganhador, mas vários poderiam estar explorando isso. Explorando o quê? A implantação de novos pontos de Wi-Fi público e manutenção desses pontos. Isso fez com que a gente crescesse dos 120 pontos de Wi-Fi do começo do mandato para 300 pontos que tem hoje. 300 e crescendo. E o que a iniciativa privada ganha com isso? Ela ganha o marketing digital. Ela pode, hoje, como tem em outras cidades do mundo, você, quando vai fazer o acesso ao Wi-Fi num céu, num ponto turístico ou numa praça, você vê um videozinho de 30 segundos, né, da empresa XYZ, e com isso você tem um tempo Y para você acessar o Wi-Fi. Isso sem ter, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, não estamos abrindo dado para ninguém. A gente conseguiu reduzir de 13 milhões por ano para 1 milhão por ano que gasta a prefeitura hoje. Então, veja, de 13 milhões para 1 milhão, e ampliamos de 120 pontos de Wi-Fi para 300 pontos de Wi-Fi. Ou seja, dá para fazer, tá certo? Se a gente pensar outras modalidades desse tipo, e eu acredito que é possível, isso que eu estou falando, é PPP, é credenciamento, que envolva a iniciativa privada. E para ela é bom isso, porque ela faz lá o marketing digital, isso permite que ela possa acessar uma base de pessoas muito maior, né? Isso reduz os custos para o poder público e ampliamos isso, quase triplicamos o número de pontos de Wi-Fi. Então, é um exemplo do que eu fiz na Secretaria de Inovação e Tecnologia e que eu acho que a gente tem que pensar em como replicar essas coisas, né? Agora, sobre o projeto de lei que você falou, a gente está discutindo um pouco qual é o custo do transporte individual também na cidade de São Paulo, que muitas vezes a gente não sabe qual é esse custo para a sociedade. A gente precisa saber, a gente precisa dar mais transparência para as coisas, para que a gente saiba o que está se gastando para o carro funcionar na cidade de São Paulo, tá certo? Isso está valendo a pena ou não? E mais, eu, quando estava também secretário, a gente fez um trabalho muito grande com as startups no Mobilab, que é o Laboratório de Mobilidade da cidade.
Aliás, começou na gestão Haddad. Aquela abertura de dados dos ônibus da cidade permitiu que uma startup criasse um aplicativo chamado Cadê o Ônibus? Isso foi fundamental. Por quê? Porque você conseguiu, com isso, transformar dado em informação. Com isso, você consegue pensar políticas públicas em termos, né, da prefeitura. Uma startup está ganhando dinheiro com esse aplicativo e, para o cidadão, está ótimo, porque ele sabe em quanto tempo o ônibus vai chegar no ponto dele. Ou seja, parceria. Eu não vejo outra saída. Temos que ter mais parcerias, né? Então, eu acredito nisso. Agora, dá para discutir horas aqui a questão da mobilidade urbana e a questão de transporte, tá certo? Eu acho que eu dei alguns exemplos só, acho que a gente precisa pensar junto isso. Eu não sou um especialista da área de transportes. Se vocês quiserem ter outras sugestões, estou também à disposição para ouvir propostas. Ótimo. Ótimo ouvir você, e a gente vai justamente ouvindo e pensando em novidades e como a gente pode contribuir e participar, né? Você pediu para terminar às 9h30, nós ainda teremos... Não, mas vamos lá, tem duas perguntas, eu comprometo a responder as duas. Então, vamos lá, agora eu vou chamar o Cláudio, então, por favor, rapidamente, Cláudio, para a gente não esticar muito o prazo, tá? Ok. Então, na questão de política, né, Daniel? Com todo esse conhecimento que você tem adquirido, tem trazido essa inovação para a política, a desburocratização, a questão da digitalização e tudo mais. Você vai se eleger vereador e mais à frente teremos as eleições parlamentares, né? Você fica em São Paulo ou você vai a Brasília? Não, fico em São Paulo. Eu não estou nem pensando o que vai acontecer em 2 anos. Eu estou pensando o que vai acontecer no dia 15 de novembro e depois no dia 29 de novembro. Eu acho que a gente precisa focar, tem que priorizar as coisas. Não estou pensando... E nem quero. Eu acho que eu já fiquei muito tempo... Essa questão, Cláudio, é importante, porque eu não fiquei na Câmara durante esse período, porque foi a criação de uma secretaria nova, Inovação e Tecnologia, e a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que eu já dei minha contribuição nesse momento para o Executivo. Eu estou gostando do Legislativo, quero ficar no Legislativo, vou ficar, e no Legislativo Municipal. Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar aqui para a cidade de São Paulo, antes de pensar qualquer outra coisa. E eu tenho dúvida se é o caso de também ter mais do que 1, 2, 3 mandatos. Tem gente com muito mandato aí nas costas. Eu acho ruim isso também. Eu acho que a gente precisa sempre ou renovar ou repensar o que vai fazer da vida. Nesse momento, para mim, está claro, ficar 4 anos como vereador para ajudar, inclusive, a modernizar o legislativo paulistano. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui. Essa resposta eu acho que é muito boa e eu acho que é oportuna, porque o que nós precisamos fazer também é a força do legislativo, né? E o legislativo para seguir junto com as políticas públicas, né? E ninguém melhor do que você nessa área aí para contribuir bastante. Muito legal. Agora, Cláudio, eu defendo o voto distrital misto, eu defendo o parlamentarismo, eu acho que você vê na Europa, você vê em Israel, que pessoas são eleitas que assumem cargos executivos. E eu concordo com isso. É que a gente vive um regime presidencialista, que é bem diferenciado. Eu defendo que, sim, as pessoas são eleitas e que têm capacidade, ou vontade, ou competência, possam assumir cargos executivos. Nesse momento, não é o caso, tá certo? Mas eu acredito nisso também. Só para deixar claro quais são as minhas posições, tá? Eu não fico em cima do muro, não. Eu tenho clareza do que eu acredito, tá? Legal. Tá bom. Muito bom. Então, vamos passar para a última pergunta, né? E para dar encerramento aí, é um convidado desse grupo. Por favor, Charles Cambur. Pessoal, boa noite. Eu agradeço o convite do Cícero. Cícero e eu somos amigos de infância. Fico muito feliz de ter a oportunidade, digo a vocês, e particularmente ao Daniel, valeu a pena.
Eu estou diante de um candidato altamente preparado, com ótima base de idoneidade e com projetos e ideias factíveis. Eu não vou me alongar, eu tenho duas coisas a considerar e uma pergunta. Eu faço coro com o Caio Barbosa, no sentido de condução correta da regulamentação de uso e ocupação do solo. Eu sou um entusiasta da lei de eixo. Eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que foram feitas nessa cidade nos últimos anos. Com relação ao que o Caio também falou e o Paulo também falou, com relação à parte de mobilidade, transportes e tal. Eu me lembro muito bem, através de um parentesco que eu tenho, com o ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. Jaime Lerner. Ele falava assim: o problema nosso continua sendo o problema do mundo. O metrô não tem que correr atrás da cidade, a cidade tem que correr atrás do metrô. O dia que a gente conseguir implantar e resolver esse binômio, a gente vai resolver desde problemas sociais até problemas de mobilidade. Eu custei muito tempo para entender isso. Hoje é impressionante como isso faz parte daquilo que é o óbvio. Com relação a... Eu sou engenheiro civil, construtor e incorporador. Eu participei, Daniel, da assinatura de uma medida muito boa que o então prefeito Dória fez, que é o Aprova Rápido. Ele, na época, lá no gabinete dele, ele nomeou de viva voz o então vice-prefeito da cidade, o Bruno Covas, ele nomeou o xerife desse plano. O Bruno tem feito um esforço muito grande na questão de aprovações de projetos e tal. O fato todo é que nós não saímos da incrível marca de 8 meses para se aprovar um projeto, coisa que é um absurdo. O Aprova Rápido ele tem funcionado em algumas situações, mas ele não é absolutamente uma ferramenta eficaz. Ela não é eficaz por uma razão simples. A SEAB está assim, que não é mais SEAB, é CEL, né? Ela está simplesmente esvaziada de profissionais. Profissionais saíram de lá, profissionais altamente competentes, e não foram repostos. Existe uma falta de profissionais. É incrível dizer isso, mas é uma coisa que é um fato. É verdade, é verdade. Eu gostaria, quer dizer, e me proponho junto com o Caio, o Paulo, o dia que você pegar e colocar em frente a parte de uso e ocupação e regulamentação do solo dessa cidade, eu me disponho a sentar com vocês e mãos à obra, porque eu acho que tem ótimas ideias a serem implementadas sobre o que temos. Agradeço a vocês e agradeço a você, Daniel. Eu estou extremamente impressionado e acho que você ganhou um voto, dependendo do que você vai me responder agora. Alice, primeiro você tem toda a razão, e não é só lá que está esvaziado de profissionais. A gente vê, por exemplo, nas prefeituras regionais. É outro lugar, se a gente comparar, por exemplo, como são algumas prefeituras regionais hoje, com o que eram da gestão Serra e Kassab, metade dos profissionais, 1/3 dos profissionais. E pior, Charles, além disso, parte são cargos de confiança em que você faz o toma lá da cá com os vereadores, o que é uma tragédia. Um dia a gente precisa discutir isso, como é que a gente revê a estrutura das prefeituras regionais também, que é outro ponto que, se a gente não rever, aliás, uma das minhas críticas a essa questão da reforma administrativa, precisa reduzir o número de cargos de confiança na área pública. E eu não estou reinventando a roda. Isso, você pega os países europeus, você muda governo, você muda 100 cargos. Aqui só no governo federal muda 23 mil cargos. Não pode dar certo, não tem como dar certo. Então, se você vê isso no nível estadual e municipal, pior
Ou seja, a gente tem que ter, por isso que eu falo, o serviço público, você precisa ter uma pequena estrutura que seja, mas precisa ter, e precisa funcionar bem, e as pessoas precisam ganhar bem, e precisam ter plano de carreira, senão não funciona, senão não funciona. E isso, a CEL, né, que é hoje Secretaria de Licenciamento, está claríssimo para a gente. Por mais tecnologia que a gente coloque lá, e eu ajudei no começo a prova rápido, se você não tiver uma certa quantidade de profissionais, não vai conseguir reduzir esses prazos. Tem limite para as coisas. Você pega o meio ambiente também, a Secretaria Municipal Verde e Meio Ambiente. É outra secretaria, não tem estrutura nenhuma. Como é que você consegue fazer o que precisa ser feito? A gente vê, um dos problemas da cidade é o PSIL, né? O PSIL, que é algo interessante, foi criado para a gente acabar com o barulho urbano. Quantas equipes do PSIL a gente tem na cidade de São Paulo? Meia dúzia, se tanto. Não dá, não resolve, não funciona. Então, assim, é básico isso. A gente precisa ter uma certa quantidade de profissionais. Podem ser terceirizados? Pode ser em parceria, podemos rever, poda de árvore também ser o próprio cidadão que faz? Pode. Mas a gente precisa rever essa questão, precisa deixar claro quais são as regras, precisa deixar claro o que é possível de ser serviço público ser feito, o que pode ser terceirizado, mas precisa ter alguma coisa. Não adianta achar que a gente não vai ter governo. Urgente. Isso é urgente. Aí é urgente. Concordo. É incrível. É incrível. Né? Ou seja, a gente precisa mexer em várias coisas, precisa mexer nas regras, precisa mexer na estrutura, precisa mexer no número de profissionais. Isso precisa estar claro e transparente para todo mundo. Você não falou, mas, por exemplo, na Câmara Municipal, a gente tem um projeto de lei para simplificar licenciamento de antenas, que é um dos grandes problemas hoje da cidade de São Paulo para não implantar ainda o 5G, e a gente tem buracos negros em que não pega o celular. Por quê? Porque não tem antenas em quantidade suficiente. Por que não tem antenas? Porque hoje é muito burocrático você licenciar uma antena. E isso tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Boa parte dos meus colegas não querem aprovar essa nova legislação. Por quê? Porque tem interesses, porque acha que podem tirar o toma lá da cá. Não existe mais isso, mas eles acham isso. E aí a cidade continua com problemas em termos de antena, em termos de celulares, em termos de implantação de 5G. Então, veja, a gente não sai de um círculo vicioso se a gente não conseguir ter mais pressão da sociedade civil em cima, nesse caso dos vereadores, dizer, olha, vocês precisam aprovar esse negócio, porque senão a gente não moderniza a cidade. Então, a mesma coisa em outras áreas. E precisa ter uma pequena estrutura. A favor do... Não dá para pensar um Estado sem um mínimo de uma estrutura. Isso que precisa ter claro para todo mundo. Essa estrutura precisa ter. Quantos? Vamos definir junto, mas precisa ter. Eu concordo com você, Charles. E não é para ter o teu voto, é porque eu concordo, viu? Ok, feito. Eu queria agradecer essa pergunta e corroborar aqui com o que você acabou de falar. Nesse grupo aqui, o maquenzista, nós somos engenheiros da Fora e do Mackenzie, tem mais um maquenzista aqui que trabalhou no serviço da Prefeitura Regional, a esposa também, e se aposentaram. Então, é muita gente boa que tem saído. E essa carência, aliás, não é só na Prefeitura, Brasília também, né? Eu lido com Brasília. Mas, assim, em termos práticos, né, o Daniel, nós precisamos também depois, o Cláudio que trouxe, né, para a gente ter um pouco de material seu, para a gente poder divulgar, entendeu? Então, cada um, né, a gente vai trabalhar, né? E precisa de material, tá? Eu preciso de material e me proponho imediatamente a implementar a atitude. Olha, eu mando para vocês, eu vi o Cláudio, eu tenho tanto material digital quanto material que aí vocês me dizem onde querem que entregue e eu peço para o pessoal da minha campanha entregar. Me diz só a quantidade, o Cláudio me manda isso, e o material digital, terminando aqui, eu mando. Tem vários videozinhos curtos, eu falo do Poupa Tempo, do Descomplica, do Detran, eu mando para o Cláudio, eles pudessem encarregar de distribuir. E também, se vocês entrarem no site que eu falei, o simplificandosp.com.br, tem muita coisa lá. Mas eu mando material para vocês, pode deixar.
E o meu número é 45444, tá? Eu passo para Eneida. Eu passo para a Eneida o endereço eletrônico dos participantes, e aí Boa. fica mais fácil para esse encaminhamento. Ótimo, é isso. É isso. Obrigado, Cláudio. O santinho muitas vezes funciona muito, né? Principalmente para vereador, tem muita gente que a gente transita, né? E que pede, né? A gente manda pelo WhatsApp, mas nem todo mundo a gente tem, né? Então, um pouquinho de material eu mando. É importante. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Então, é isso aí. Eu, antes de passar para o Paulo, que vai fazer as palavras finais, agradeço muito, fiquei muito satisfeito. Já tinha ficado impressionado com o seu currículo, não me conhecia, e agora sou admirador e com certeza nós vamos acompanhar juntos esse trabalho. Paulo, obrigado, Cícero. Se quiser. Daniel, foi um prazer imenso estar com você essa noite. Acho que todos ganharam muito com esse tempo que nós passamos juntos. E só queria comentar um dadozinho a mais. Você falou que a PPP é uma coisa lenta. Na Indonésia, eles mandaram equipes para o mundo todo. E em 6 meses, eles implantaram o processo de PPP lá. E hoje o país está fervilhando, desde portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, pontes, túneis, usina hidrelétrica, usina de onda, usina solar, usina de maré. Tudo que você possa imaginar é tudo PPP. Hoje no país está bombando para tudo quanto é lado. Eu vou ter o maior prazer em falar sobre isso sempre que você quiser. Eu só posso agradecer imensamente a tua presença, a tua disponibilidade. Tenho certeza que hoje você ganhou muitos eleitores, muito mais do que os que estão aqui te vendo hoje, no 444. Tenha uma boa noite e sucesso. Obrigado, Paulo. Vamos continuar conversando, com o maior prazer. Okay. Principalmente depois dele. Obrigado. Então, uma salva de palmas para o nosso convidado, por favor. Obrigado. Para vocês também, gente. Obrigado. Nos vemos na posse, hein, Daniel? Daniel, obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Vamos manter contato. Forte abraço a todos e a todas. Tchau, gente. Valeu.